Olá, boa tarde. O Bora RN desta quarta-feira, dia 30 de dezembro, está começando. Prefeitura de Natal promete ampliar fiscalização para evitar aglomerações na virada do ano. Aumenta em 70% a procura por testes de Covid-19 em laboratórios particulares de Natal. Prefeito Álvaro Dias sanciona aumento de salário de vereadores da capital. Secretaria de Saúde do Estado conclui transferência de pacientes e o Hospital Rui Pereira é definitivamente desativado. Leilão do governo federal garante menos de 3% do número planejado de seringas. E a Mega da Virada vai pagar 300 milhões de reais nesta quinta-feira. O Bora RN está no ar. A Prefeitura de Natal vai ampliar as fiscalizações para evitar aglomerações que possam acontecer em decorrência da virada do ano. Com equipes da Guarda Municipal espalhadas em diferentes pontos da cidade, o objetivo é coibir concentrações irregulares de pessoas em bares, restaurantes e, claro, nas praias urbanas. Ano novo chegou e com a pandemia da Covid-19, o Réveillon precisou ser repensado. Isso porque sem vacina, todo mundo fica com um pé atrás na hora de decidir como vai fazer para comemorar a virada. Agora imagine para quem veio a Natal e esperava pelo menos alguma coisa. Esse é o caso da Ione. A professora de Mato Grosso veio com o marido e os 2 filhos para a capital potiguar e já está decidindo como vai dar as boas-vindas a 2021. A gente pretende ficar na casa dos amigos, já que as praias não vão ter queima de fogos. Para vocês é uma saída, a melhor saída possível, né? A única que tem agora. O mesmo aconteceu com a Lu. A estudante de São Paulo veio curtir a chegada do verão com os pais aqui em Natal e conta que esperava pelo menos alguma queima de fogos. Tava tudo muito em cima da hora. Então tudo fechou assim, sem a gente planejar, sem a gente pensar muito. Então a gente não imaginou num plano B, mas se não der certo a gente vai ver do hotel mesmo. Mas com muita gente que costuma ir mesmo para as praias na virada, foi que a Prefeitura de Natal resolveu ampliar as fiscalizações que já começaram nesta segunda-feira, dia 28. Assim como no Natal, equipes da Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros, atuarão de forma integrada para evitar as aglomerações em tempos de Covid-19. A gente vai seguir o mesmo cronograma do Natal, né? São 2 eixos de fiscalização durante o dia e a noite, saindo do Corpo Bombeiro às 15 horas e saindo às 20 horas do Corpo Bombeiro, fazendo toda a orla e aqueles bairros que têm comércio de restaurante e bares. Ainda de acordo com o comandante da Guarda Municipal de Natal, alguns locais da cidade terão reforço para as fiscalizações. São lugares como, por exemplo, a Praia do Meio e a Praia de Ponta Negra, que historicamente reúnem uma grande quantidade de pessoas que vêm acompanhar a virada do ano. A operação do Ano Novo já começou nesta segunda-feira e segue até o dia 1º, realizando diferentes tipos de abordagem, que incluem as notificações e, se necessário, interdições e até apreensões. Além disso, o efetivo já está preparado para o trabalho ao longo dos dias. A gente pede à população que tenha consciência. É um momento difícil, né? Não só para a população, para a gente também, que está na rua, para coibir esse tipo de ação. A gente pede consciência, que passe o Natal em casa, não aglomere, né? Procure estar em espaços que tenha ampla distância, para que não venha sujar a imagem do final do ano. A gente está aí para contribuir com a população, mas também para agir, para não ter aglomeração. É isso. Ainda segundo a Prefeitura de Natal, os quiosques das orlas só estarão autorizados a funcionar até às 6 horas da noite. E os acessos às praias poderão, inclusive, ser fechados se a situação ficar fora do controle, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. E olha, a procura por testes de Covid-19 vem aumentando, nos laboratórios particulares aqui da capital. O crescimento entre os meses de novembro e dezembro foi de cerca de 70%.
A procura por testes Covid, seja o RT-PCR ou o sorológico, aumentou cerca de 70% nos laboratórios particulares de Natal entre os meses de novembro e dezembro. O Amolab registra um expressivo crescimento na procura de testes que confirma a presença da Covid-19. A procura do exame RT-PCR realizado com suave nasal registrou um crescimento de 70% em dezembro comparado com o mês de novembro. Houve uma significativa evolução e aumento da demanda, em torno de uns 70% em relação ao mês passado, mês de novembro. E a gente tem observado nesses últimos 15 dias, a procura tem aumentado bastante, em torno de 30% a 40% em relação ao início de dezembro. O crescimento foi impulsionado pelo período de festas. Tem aquelas pessoas que realmente estão com sintomas, de acordo com a solicitação médica, vêm ao serviço procurar a realização do exame, mas também tem aquelas pessoas que estão viajando para outros países, para outros estados e que ocorre a necessidade de um exame padrão ouro para diagnóstico da Covid, que é o SUAB. Então, aumentou a procura em relação a essa demanda que até então estava adormecida. A diretora técnica deste laboratório reforça que os testes têm alta precisão, mas lembra a importância do papel do médico para avaliar o caso e solicitar o exame no período adequado. Os testes ajudam a mapear a doença, mas não podem ser encarados como um passaporte para a participação de confraternizações com amigos e familiares. O passaporte para esse final de ano não é nem exame, é aquela medida de distanciamento, lavagem das mãos, uso da máscara o tempo inteiro. Esse é o maior passaporte. Mas claro que a gente não quer deixar de ver um ente querido, então procurar fazê-lo com a maior responsabilidade possível. E em relação à questão da procura do exame, faz-se necessário a procura de um médico para ele ver em que momento mais adequado realizar o exame e qual tipo de exame, para poder acompanhá-lo de maneira mais adequada. E a gente aproveita para atualizar os números da doença aqui no estado, porque segundo o boletim da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, que a gente recebeu agora há instantes, agora há pouco, a gente já vai caminhando aí para um número muito alto, que é de 3.000 mortes. Estamos hoje com óbitos confirmados 2.984 e com um número também bastante elevado que chama a atenção nesse boletim. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 10 mortes por Covid-19 aqui no estado. Para vocês terem uma ideia, de vez em quando a gente fala sobre esse índice aqui, nos últimos dias a gente vinha tendo uma média de 7, 6, 5 casos. Já tivemos há uma semana atrás esse número de 10 casos, mas ele voltou a aparecer. Os casos confirmados foram 2 em Natal, 2 em Mossoró, 1 em Pureza, outro em Cruzeta, mais um em São José de Mipibu, em Jucurutu, Açu e Itaú. E olha, os vereadores de Natal terão direito a aumento salarial a partir de 2022. Esse é um dos destaques de hoje. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, sancionou o aumento do salário dos vereadores nesta terça-feira em edição extra do Diário Oficial. A remuneração passará para R$ 19.533 em 2022, um reajuste de 14,14%, que fica condicionado à solicitação dos vereadores. Ou seja, ele pode optar por receber ou não o aumento ou um valor inferior ao máximo aprovado. A aprovação, inclusive, no Legislativo foi polêmica. 5 dos 24 parlamentares votaram contra, 2 deles não disputaram reeleição. O calendário de pagamento dos servidores do Estado para 2021 foi divulgado pelo governo. Seguirá o mesmo padrão de 2020. Entre os dias 14 e 15 de cada mês, recebem integral os funcionários da Segurança Pública, quem ganha até R$ 4.000 e 30% quem recebe acima desse valor. No fim de cada mês, recebem os servidores com salários acima de R$ 4.000 e de órgãos com arrecadação própria. O complemento dos salários de dezembro foi antecipado em um dia e está sendo pago hoje.
A Secretaria de Saúde do Estado anunciou o encerramento das atividades do Hospital Rui Pereira, em Petrópolis, nas próximas semanas. A desativação estava programada desde junho de 2019, devido à estrutura defasada do prédio e dos altos custos para a reforma, além do aluguel no valor de R$200 mil por mês. Os pacientes com problemas vasculares, em decorrência principalmente da diabetes, foram transferidos para o Hospital da PM e para o João Machado. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte consolidou a transferência de pacientes com problemas vasculares do Hospital Rui Pereira e vai devolver o prédio alugado por aproximadamente R$200 mil mensais já nas próximas semanas. Vamos ver agora o que diz o secretário da pasta, Cipriano Maia. Encerramos o ano de 2020 concluindo a transferência de todas as atividades assistenciais do Hospital Rui Pereira para o Hospital da Polícia e para o Hospital João Machado, assim assegurando a continuidade do cuidado aos pacientes que têm problemas vasculares, ofertando um serviço extremamente organizado e qualificado no Hospital da Polícia, com a disposição de 30 leitos de UTI, centros cirúrgicos, né? E toda a retaguarda de leitos de enfermaria também. Mas não foi só isso. Também, a partir dos acordos celebrados no âmbito da Justiça, vamos avançar para termos uma rede assistencial que assegure uma assistência adequada e oportuna aos pacientes com doenças vasculares periféricas, em todas as regiões de saúde, começando por aquelas que têm maior densidade tecnológica, que têm serviços adequados, como a região do Mossoró, a região do Caicó, e também a oferta de ambulatórios especializados nos municípios de maior porte, como Parnamirim, São Gonçalo, Macaíba, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, e assim avançar para organizar uma linha de cuidado que começa na atenção primária à saúde, na unidade básica, onde o paciente diabético precisa ser examinado anualmente das condições de sua vascularização e assim a gente evitar aquilo que é o mal maior, que é a amputação, a perda de membros, e é isso que não queremos. Então, nós podemos considerar que o ano foi promissor nesse sentido de assegurar a conclusão, o encerramento dos serviços numa estrutura hospitalar inadequada, obsoleta, que trazia risco aos trabalhadores e aos usuários, ofertarmos essa ação de forma mais organizada, mas projetarmos para 2021 uma rede de serviços com maior qualidade e com maior resolutividade para as pessoas que necessitam dessa atenção. A vacina contra a Covid ainda não está garantida, né? E nem as seringas. É que no leilão realizado ontem, o governo federal conseguiu garantir apenas 3% do que tinha planejado. O plano era comprar 331 milhões de seringas e agulhas, mas na primeira tentativa de pregão eletrônico, apenas 8 milhões foram adquiridos, ou seja, menos de 3% do necessário. A compra desse material geralmente é feita por estados e municípios, mas o governo federal centralizou tudo. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou oficialmente sobre o fracasso no primeiro leilão. Há 2 semanas, o Ministério havia decidido escalonar as compras até o final de 2021, contando que a vacinação vai ocorrer ao longo do ano que vem. Enquanto isso, outros países já começaram a vacinação, 4 deles na América Latina: Argentina, México, Chile e Costa Rica. Americanos e ingleses estão sendo imunizados com o uso emergencial da vacina da Pfizer-BioNTech e o mesmo vai acontecer com outros 8 países europeus. Mas aqui no Brasil, alegando exigências exageradas da Anvisa, a Pfizer optou por esperar para encaminhar somente o pedido de registro definitivo e não o emergencial. O Ministério da Saúde reagiu com surpresa. O secretário executivo afirmou que as regras da Anvisa são as mesmas de agências internacionais.
Nos causou espécie um pronunciamento que ocorreu ontem de um determinado laboratório ao esclarecer que estava com dificuldades pela grande quantidade de solicitações da Anvisa, uma vez que os aspectos solicitados para a Anvisa para a autorização para uso emergencial são os mesmos solicitados pelo FDA nos Estados Unidos. Horas depois da fala do secretário executivo, a Anvisa divulgou nota anunciando ajustes no guia para uso emergencial de vacinas contra o coronavírus. O texto antigo exigia dos laboratórios, por exemplo, informações sobre a quantidade de doses produzidas e cronograma de entrega. Mas a Pfizer afirmou que as datas só podem ser definidas quando o contrato de compra é fechado. Nesta quarta, representantes do laboratório terão mais uma reunião com a Anvisa para tratar da validação da vacina no país. Agora à noite, a Agência de Vigilância Sanitária recebeu o pedido de autorização para a terceira fase de testes da vacina russa Sputnik no país. A permissão deve sair em até 72 horas. Esse será o quinto imunizante a ser testado no Brasil. E a gente continua aguardando. Vamos agora fazer um intervalo rapidinho. E quem é que vai fazer uma fezinha nesse final de ano, hein? A Mega da Virada vai pagar 300 milhões de reais ao ganhador ou os ganhadores, né? Então não sai daí que a gente volta já já. Voltamos com o Bora RN para falar de um esforço conjunto, de cientistas nunca visto antes na história da humanidade e que deu resultado. Em menos de um ano foram criadas vacinas contra uma doença que ainda está fora do controle. Na primeira reportagem da série especial O Caminho da Vacina, você vai ver quais são os desafios a partir de agora para que todos tenham acesso a essas doses. Foi só uma simples picada no braço esquerdo da aposentada Margaret Keenan, mas um grande momento para a humanidade. Maggie, como gosta de ser chamada pelos 4 netos, entrou ainda que tardiamente para a história. Aos 90 anos, se tornou a primeira pessoa a ser oficialmente vacinada contra a Covid-19. Hopefully it will help other people come along and do as I did, try and do the best to get rid of this terrible thing. Depois dela, dezenas de milhares de outras pessoas já foram vacinadas contra a doença que transformou 2020 em um ano tristemente inesquecível. Espera-se que seja o fim de uma pandemia que parou o mundo, infectou mais de 70 milhões em todos os cantos do planeta e tirou a vida de mais de 1.600.000 pessoas. No Brasil, já são cerca de 190.000 mortes. 2021 vai ser melhor. A gente já está terminando 2020 com notícias tão boas. Olha o que a gente fez vacinas em um ano. Quando que na história do mundo a gente conseguiu fazer vacinas tão rapidamente, com tanta colaboração internacional, com tanto investimento de uma vez só? Então, a gente tem notícias muito boas para terminar esse ano. A gente viu o que a ciência pode fazer. Foram só 11 meses entre a primeira morte registrada oficialmente pela Covid e aquela picada no braço esquerdo de Margaret, agora no início de dezembro. Nunca na curta história da ciência das vacinas se conseguiu um resultado tão rápido. Nunca tantos pesquisadores se empenharam com tanto afinco para encontrar a solução para uma doença. Quando a gente fala que a média de tempo para desenvolvimento de novas vacinas era de 7 anos e a mais rápida tinha se conseguido com 4 anos, que é a vacina da cachumba, a gente deixa também para trás o fato que tudo isso aconteceu há muito tempo, quando a gente ainda fazia muitas vacinas por tentativa e erro. Agora não, nós dominamos muito mais métodos e plataformas de produção. Mas nem tudo é tão simples, nem tão rápido assim. Ao menos para a maior parte das mais de 7 bilhões de pessoas desse mundo. Até agora, apenas 2 vacinas foram aprovadas pelos órgãos reguladores em todo o mundo. E a quantidade de doses produzidas ainda representa uma fração do que precisamos.
Por aqui no Brasil, ainda reina a incerteza, mas pelo menos 4 vacinas devem entrar em nosso cardápio de imunizações já no ano que vem. A expectativa é de que comecem a ser aplicadas nos brasileiros em janeiro. As 4 vacinas têm semelhanças e diferenças entre si. A Coronavac e a vacina da Oxford usam vírus enfraquecidos para ensinar o corpo a criar imunidade. As duas também podem ser armazenadas em geladeiras comuns, com temperaturas variando entre 2 e 8 graus Celsius. Já as vacinas da Pfizer e da Moderna usam uma parte do vírus que é replicado geneticamente para ensinar o nosso organismo a produzir os anticorpos. Elas precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas. A da Pfizer a 70 graus negativos e a da Moderna a 20 graus abaixo de zero. Em comum, as 4 vacinas prometem uma eficácia de mais de 90% e precisam ser aplicadas em 2 doses para fazer efeito. Distribuição de vacina é muito desafiante e a população tem que ter calma, porque a gente está falando tanto de vacina e essa é melhor, aquela é melhor, que parece, nossa, eu preciso escolher logo, porque começou, hoje eu tenho que correr lá tomar vacina. Não vai ser assim. A vacina vai ser distribuída para os grupos de risco e eles têm que ter a garantia que vão tomar. Todo mundo tem um grupo de risco na família. Ou alguém que é doente crônico, ou alguém que é mais idoso, ou um profissional de saúde. Gente, são essas pessoas as prioritárias. As praças e os parques continuam vazios nesse final de 2020, pelo menos nas áreas em que as pessoas seguem tendo medo da Covid-19, essa doença nova e letal. A esperança para o ano que vem é que esse novo normal desapareça, que praças como essas voltem a estar cheias. Para que isso possa acontecer, é preciso que a vacina chegue a todos. É preciso acreditar na ciência. Até agora, nenhuma outra solução surgiu. Na matéria de amanhã, os erros estratégicos que o Brasil cometeu na corrida pela vacina e os desafios de imunizar mais de 200 milhões de pessoas em um país de dimensões continentais. E no próximo dia 31, amanhã, no caso, a Mega da Virada irá pagar 300 milhões de reais ao ganhador ou aos ganhadores, que fizerem a última fezinha do ano. Segundo matemáticos, as chances de acertar todos os números é de 1 em 50 milhões. Mas mesmo assim, muita gente acredita que, mais uma vez, a aposta pode dar muito certo. A Mega da Virada é uma tradição quando se fala em apostas. Praticamente a maioria dos brasileiros sempre reservam um tempinho nos últimos dias do ano para fazer a fezinha e cruzar os dedos para conseguir ganhar o tão sonhado prêmio ou, quem sabe, até dividi-lo. Seu Ibanez é um dos que todos os anos confia que vai dar certo. E para 2020, um jogo apenas não foi o suficiente. Eu fiz 2 apostas. A primeira é o número de sempre, porque eu sempre jogo o mesmo número, faz mais de 20 anos que eu jogo o mesmo número. E esse ano eu mudei, eu fiz outros jogos com números diferentes. Rafael é outro apostador nato. Há 8 anos, ele faz as apostas na Mega da Virada e, caso ganhe a bolada, os planos para gastar o dinheiro já estão bem pensados. Viajar, ajudar a família. Embora todos os apostadores já saibam, a placa na porta da casa lotérica não deixa ninguém esquecer. Esse ano a Mega da Virada promete pagar 300 milhões de reais ao vencedor ou aos ganhadores, já que o prêmio pode ser compartilhado. Por isso, o mais importante de tudo é não deixar para apostar na última hora. Atualmente, um bilhete simples da Mega da Virada custa R$ 4,50. A probabilidade de uma pessoa fazendo a sua aposta mínima, ou seja, ela comprando o seu bilhete e apostando 6 números aqui, dela ganhar é em torno de 1 em 50 milhões. Isso significa o quê? Que se ela quiser ter a garantia de que vai ganhar,
ela teria que simplesmente comprar 50 milhões de bilhetes, o que daria um valor em torno de 225 milhões. É possível ainda escolher mais números para uma mesma aposta, mas com isso o jogo fica um pouco mais caro. A Mega Sena também dá a possibilidade de você apostar até 15 números, ou seja, sua chance aumenta. E essa chance ela passa a ser em 1 em 10 mil. Ou seja, para você apostar um bilhete e marcar 15 números aqui, um bilhete simplesmente custaria em torno de 22 mil reais. E ainda assim você não teria certeza que você iria ganhar esse prêmio. E para que você pudesse ter a garantia apostando, escolhendo 15 números aqui e acertar o grande prêmio, você teria que comprar simplesmente 10 mil bilhetes. As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até às 5 da tarde do dia 31 nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias Caixa ou ainda pelo Internet Banking para correntistas da Caixa Econômica. Boa sorte, então, aí para quem vai apostar e quem sabe começar o ano milionário aí com esses 300 milhões de reais, ou se tiver mais de um ganhador, dividir aí esse valor tão grande, não é isso? O Bora RN de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã, último dia do ano, 31 de dezembro, estaremos aqui mais uma vez trazendo as principais notícias e informações do Rio Grande do Norte para você. Então, a gente volta a se encontrar amanhã, mais uma vez aqui no Bora RN ao 12h20. Até lá!